Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te damos graça por esse momento que nós temos de, na véspera desse Natal, ó Deus, abrirmos a Tua Palavra para falarmos, ó Deus, a respeito daquilo que Tu tem para nossas vidas, que Tu possa ser glorificado. Abençoe a palavra que será trazida, que ela nos traga discernimento para podermos melhor te servir, ó Deus, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos porque Tu vieste a esse mundo, nasceste, Deus, de forma humilde, e morreste na cruz pelos nossos pecados para nos dar vida eterna. É em nome de Cristo que eu oro agradecido com perdão dos pecados. Amém. Então a mensagem dessa noite, o encontro com Deus. Nós estamos, como falei antes, na antevéspera do Natal. Geralmente, irmãos, as mensagens de Natal, e que eu quero trazer uma mensagem referente ao Natal, os textos bíblicos são usados com relação ao nascimento de Jesus Cristo. Isso é importantíssimo destacar, esse fato de que Cristo nasceu a esse mundo para ser o Salvador. Porém, nessa oportunidade que Deus nos dá, eu quero utilizar uma outra passagem da Palavra de Deus e abordar o significado do Natal em relação às necessidades que o homem precisa ter. O encontro com Deus. Ele é quem precisa receber o presente do verdadeiro Natal. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, aonde João trata em relação ao encontro com Cristo. João, capítulo 1. Nós estaremos abordando todo o capítulo, mas inicialmente eu lerei o versículo 41. Versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Achamos o Messias. Então, um encontro com Deus, um encontro com Jesus Cristo. Se nós olharmos a palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo 19 do capítulo 1 de João, Jesus é apresentado como o Verbo divino. A palavra de Deus diz assim, o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem nele. Então Jesus apresentado como o Verbo, o Filho de Deus, a revelação da palavra de Deus, e o próprio revelador é Jesus Cristo. Então é o Evangelho que revela Jesus Cristo, aquele em quem se deve, pela fé, crer. Este é o testemunho que João Batista dava. Ele veio dar esse testemunho. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então, o Filho de Deus, ninguém pode ver a Deus, mas através do Filho de Deus, Jesus Cristo, nós vemos Deus. O unigênito fez conhecido o Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus Cristo deu o testemunho de Deus. Ele era o próprio Deus, se encarnou e deu o testemunho. E diz a palavra de Deus no versículo 1, estava com Deus e ele era Deus. Então, Jesus Cristo, 100% Deus, e o Filho do Homem, versículo 51, e disse-lhe, na verdade eu vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus se apresentou num corpo, nasceu de forma humilde e se revelou. Então ele é o canal pessoal de Deus para revelar-se ao homem. Versículos de 9 a 14. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados Filho de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus que dá a vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Então, descreve aqui a vida terrena. Jesus Cristo habitou entre nós, ele veio ao mundo, e diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Agora, todo aquele que o recebe, ele está pronto a fazer morada nesse. Então, o unigênito, Filho de Deus, Jesus Cristo, é quem dá o conhecimento do Pai. A vida de Jesus revela o Pai. O ministério de Jesus Cristo nesse mundo foi para revelar o Deus Todo-Poderoso. Versículos 19 a 34, o testemunho que João passa a dar, dirigindo-se ao povo de Israel. Versículo 32, ele diz: e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu mesmo é quem vi. Então o testemunho de João, ele viu o Filho de Deus. Viu quando Jesus Cristo era batizado e o Espírito de Deus desceu em forma corpórea, como uma pomba sobre o Salvador. Versículo 26. João respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Eu conheci e eu estou falando para vocês, eu estou precedendo a ele. João era o precursor do Messias. João pregava o arrependimento dos pecados e o batismo. Mateus 3,2, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João pregava o arrependimento, quem se arrependia era batizado. Versículo 29, ele declara, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse ao povo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa é a mensagem de Deus, arrependei-vos de seus pecados, mas crendo em Jesus Cristo como Salvador do mundo. Ele é o único capaz de tirar o pecado do mundo. Versículos 35 a 42, no dia seguinte João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo-a passar Jesus, disse novamente, eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhe Jesus, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer, mestre, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então agora o testemunho de João Batista, ele havia se dirigido ao povo de Israel, agora ele estava se dirigindo aos seus discípulos. Versículo 41, este achou primeiro seu irmão e disse, achamos o Messias, ou seja, achamos o ungido de Deus, achamos aquele que Deus separou para ser o Salvador do mundo. E só para lembrar, Messias é a palavra hebraica para Cristo no grego. No grego, Cristo é equivalente a Messias no hebraico. Então, para se referir a alguém designado, alguém ungido, alguém com uma missão especial, esse foi Jesus Cristo. Lá em Gênesis 3,15, quando o homem pecou, logo depois que pecou o homem, em razão da desobediência de Adão e Eva, o Senhor Jesus foi proferida a messiandade de Jesus Cristo, quando Deus fala, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui em Gênesis 3,15 já era anunciado a vinda de Jesus Cristo, o ungido, o Messias que era prometido. Então a primeira profecia messiânica que a palavra de Deus se refere é essa aqui em Gênesis 3,15, quando Deus falou a Satanás diante de Adão e Eva, após o pecado da desobediência, né, que Deus enviaria
o Salvador. Deus profetiza que Satanás será esmagado por uma futura semente da mulher. Por isso que ele diz, porém, inimizade entre a tua semente e a sua semente. Jesus Cristo viria ao mundo. Ele, no momento que Deus profetiza isso, ele amaldiçoa a serpente em razão do homem ter sido conduzido ao pecado por incitação de Satanás usando a serpente. E Satanás terá permissão para afligir a humanidade, até ferir a semente da mulher, Jesus Cristo, mas não será uma ferida fatal. Finalmente, Satanás será esmagado. Então, o pecado do homem trouxe consequências, por isso que foi necessário Deus enviar o Messias. Por quê? Porque a consequência do pecado foi que a imagem moral de Deus no homem, ou seja, a santidade de Deus que havia no homem, porque até então o homem era santo, ele era puro, mas depois que desobedeceu, o pecado passou a habitar em seu meio. Então a imagem moral, a santidade de Deus foi abominada pelo pecado, e Deus não pode com o pecado, por isso que ele prometeu que mandaria o Messias. O homem perdeu a comunhão com o Criador em razão das consequências do pecado. O homem perdeu a bênção da terra. Deus expulsou o homem do Éden e amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. Toda a criação foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. E a vida espiritual e a vida física do homem também foi afetada. Nós já vimos isso numa outra mensagem. Então, em razão dos efeitos do pecado sobre a natureza humana, através da semente da mulher, o Messias é a forma pela qual Deus providenciou para libertar o homem dos efeitos do pecado, ou seja, da separação da comunhão com Deus. O Redentor viria a fim de quê? De restaurar o homem à imagem moral de Deus. Então, somente através de Jesus Cristo é que nós passamos a ter a imagem e semelhança do Salvador. Restaurar o homem à união e comunhão com Deus. O pecado separou, mas Jesus Cristo restabelece essa comunhão. E remover a maldição que Deus havia dado sobre a herança do homem sobre a terra. Com Jesus Cristo essa maldição ela é aniquilada. E também Jesus Cristo veio para vencer a morte em favor do homem. Tanto a morte física como a morte espiritual. Mateus 1:23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por quê? Porque Deus até então não estava mais com o homem. Agora, Deus conosco é o cumprimento da profecia através do nascimento virginal. Então havia a promessa de um Messias e ele se cumpriu com o nascimento virginal de Jesus Cristo, da semente da mulher, nascimento miraculoso. Isaías 7,14 está sendo cumprido, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Então o que nós comemoramos no Natal é a vinda do Salvador, ou seja, o cumprimento da promessa de Deus em resgatar o homem da sua condição pecaminosa. Mateus 1:21 diz que e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, da semente da mulher, o Filho de Deus, o Messias nascido da mulher, viria a fim de pagar a penalidade do pecado que o homem por si mesmo não pode pagar. Jesus Cristo nasceu, veio para morrer e ressuscitar dentre os mortos, ser proclamado como Salvador do mundo, ou seja, veio derrotar Satanás, o Redentor que vence Satanás. Então o Messias ele veio com essa finalidade, irmãos, de restaurar a comunhão do homem que põe a sua confiança em Cristo Jesus. Então a única forma de voltar à comunhão com Deus é através de Jesus Cristo. Aqueles que reconhecem a Cristo como seu Salvador pessoal. Isso é uma decisão única na sua vida. A libertação da maldição do pecado. Então, além dessa profecia de Gênesis 3,15, além de dizer que viria de uma virgem, além disso o profeta seria da semente de Abraão. Semente da mulher e semente de Abraão. Gênesis 2:3, quando Deus estabelece a aliança com Abraão, sai da tua terra para
da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E ele diz no versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a partir de Jesus Cristo, que vem da semente de Abraão, todas as nações da terra serão benditas. Então Deus havia chamado Abraão para essa finalidade de que da sua descendência sairia o Messias. Prometeu ser uma grande nação e dessa nação um grande nome salvador, que é Jesus Cristo. Deus concede então através de Israel a bênção para toda a humanidade, e ele abençoa aqueles que abençoam a Israel, porque quem odeia Israel não pode receber Jesus Cristo. Por quê? Porque de lá é que vem a salvação. Deus é um Deus amoroso, um Deus poderoso, através da semente de uma única família, de uma nação, ele abençoa toda a humanidade. E ele também diz que, além do Messias vir da semente da mulher, além do Messias vir da descendência de Abraão, ele seria da tribo de Judá. Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, de Abraão, de Isaque, de Jacó, dos patriarcas, vem o Salvador. Antes de sua morte, Israel confirma a promessa quando ele abençoa toda a sua descendência, e especificamente ele abençoa Judá, dizendo que jamais se afastará o cetro, ou seja, o reino da tribo de Judá. Falou do futuro do povo de Israel e do futuro da humanidade. O Messias, conforme profetizado por por Jacó, ele viria da descendência de Judá. Então o Messias é descendente de Jacó, o Messias ele viria para governar, para legislar, pois foi conferida a autoridade para essa finalidade. Messias igual a paz. Messias é aquele em volta de quem os povos se reunirão. Então em João 1:21, e perguntaram então, quem és tu? Perguntaram para João Batista, quem és tu? Tu és Elias? E disse ele, não sou. És um profeta? E respondeu ele, não. Por isso que os judeus estavam pressionando, porque eles esperavam o profeta e achavam que João Batista fosse o profeta. O povo esperava o Messias, porque havia sido prometido. E quando começou a operar João Batista no seu ministério, acharam que ele fosse o Messias. E João Batista disse, não, não sou eu. E ele responde que não era ele, com as palavras do profeta Isaías. E perguntaram e disseram, versículo 21, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um de quem não conheceis, que ele não era digno de desatar as alpargas dos pés. Versículo 23 diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, eu sou o precursor, eu estou anunciando o Messias, e ele já está no meio de vós. Mas os judeus não queriam aceitar a pregação de João Batista. Deuteronômio 18, 15 a 19. Deuteronômio 18, 15 a 19. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, Moisés aqui falando. A ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor lhe disse, bem falaram naquilo que disseram, eis que eu suscitarei um profeta do meio de teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei. Quem não ouvir será requerido. Então o Messias, ele foi proclamado. Já Deus falou a Moisés, e Moisés proclamou isso, do meio de Israel será um homem da linhagem
escolhida por Deus, não pode ser um estrangeiro. Seria como Moisés, um mediador entre Deus e o povo. Assim como Moisés mediava as necessidades do povo de Israel com Deus, Jesus Cristo é o mediador das necessidades entre o homem e o Deus Todo-Poderoso. Para isso, ele precisa ser Salvador e Senhor da tua vida. A Ele ouvireis. Deus está falando, tem que ouvir a proclamação do Evangelho. E haveria julgamento para aqueles que não ouvissem. E isso está em nossos dias também. Aquele que rejeita Jesus Cristo será um dia julgado. Então é essa a proclamação que João Batista fazia a respeito do Messias. E André compartilha isso com seu irmão, ali no versículos 36 e 37. Depois de ele ouvir de João, ele passa a compartilhar com o seu irmão. Ele diz assim, ó, e vendo passar Jesus, João Batista falando, eis o Cordeiro de Deus, eis aqui o Cordeiro de Deus, versículo 37. E os dois discípulos, ouvindo isso e dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiram, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer o mestre. Versículo 37. Os discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Então ouviram sobre o Messias e eles se interessaram. André havia aprendido de João Batista, ele já conhecia a respeito do Senhor e passou a dar testemunho. Ele levou Simão, seu irmão, até Jesus Cristo. André havia encontrado a esperança de Israel, havia encontrado a promessa do Messias, ele havia encontrado o próprio Messias e ele não tinha dúvida disso. Buscamos o Mestre e ele encontrou o Mestre, Rabi, e ele proclamou isso. Natal. O mundo hoje está preocupado em se reunir, em festejar, em dar presentes, em celebrar. Mesmo com esse coronavírus, irmãos, que nós estamos passando com toda essa calamidade, as pessoas não vão abrir mão de festejar. Por quê? Porque a preocupação maior das pessoas é celebrar o Natal como um dia destinado a encontrar a família, como um dia destinado a termos paz, a termos união, a demonstrarmos solidariedade e tantas outras manifestações que as pessoas usam como pretexto para comemorar o Natal. Mas nunca a verdadeira necessidade de comemorar o Natal, que é a vinda do Messias. A quem buscais? Rabi, o Mestre, o Messias. Então, é essa a mensagem que nós pregamos nesse Natal. Nós vimos o Messias, já veio. Aquele que Deus prometeu é o que está dizendo João Batista, que está entre nós, é o que está dizendo dentro da mensagem do Natal. Aquele que Deus prometeu, desde que o homem pecou, está entre nós. Desde o momento que nos separamos da semente de Abraão, da tribo de Judá, do meio do povo de Israel, está aqui o Salvador. É o que André anunciava a Simão, é o que André anunciava aos demais discípulos. E o nosso texto aqui, irmãos, de João, nos mostra como nós podemos comemorar o verdadeiro Natal. Versículo 41. Este achou primeiro o seu irmão e disse, Simão, e disse, achamos o Messias. Então a forma de comemoração do Natal, para aquele que nos ouve e não tem Jesus Cristo como Salvador, é achar o Messias, é receber Jesus Cristo como Salvador. A viva esperança, a luz do mundo, o Verbo que se fez carne para habitar entre nós, em glória, para morrer na cruz pelos nosso pecado. André encontrou o Messias. Nós queremos nessa noite que tu também, se ainda não encontrou o Messias, possa encontrar o Messias. Não queremos que tu encontre a Igreja Batista Fundamental no bairro Tristeza. Não queremos que tu encontre uma religião. Não queremos que tu encontre um bebezinho deitado numa manjedoura nesse dia de Natal. E muitas pessoas nesse Natal, irmãos, estão comemorando o bebezinho deitado na manjedoura, que ainda em suas vidas continua deitado na manjedoura, aquele que nunca saiu da manjedoura para eles. Nós pregamos, anunciamos, esse é o Messias, é o Salvador,
ele deixou de ser menino, ele cresceu, ele foi um exemplo de vida, ele entregou a sua vida pelos nossos pecados. Esse é o Messias que nós pregamos. Ele não pode ser simplesmente um pensamento humano, ele tem que ser uma realidade na vida da pessoa. Achamos o Messias, e é isso que nós queremos nessa noite, que tu possa encontrar o Messias. Há um dia, há uma hora, para que qualquer pessoa encontre o Messias. Talvez seja essa noite que Deus está reservando para a tua vida, se tu ainda não encontrou o Messias, que tu possa receber o Salvador, o prometido que veio para morrer pelos nossos pecados. O Deus poderoso que se fez homem, nasceu, foi um menino submisso, mas foi um homem perfeito, um varão perfeito, viveu sem pecado. Por quê? Porque ele veio com essa finalidade, ser um exemplo de vida, para se entregar pelos nossos pecados. Seu ministério entre nós foi de ensinar como nós podemos viver de forma santa e irrepreensível diante de Deus e agradar a Deus, e viver diante dos homens de forma que agrade a Deus. Então, Jesus Cristo foi quem estabeleceu a sua igreja para cumprir o propósito do Pai, com a sua morte, sepultamento, ressurreição pelos nossos pecados. Então, esse é o Salvador que nós anunciamos, para que tu, se ainda não crês, possa crer. Achamos o Messias. Tu precisa conhecer o Cristo da igreja, ele que fundou a igreja, ele que estabeleceu. Por quê? Porque ele é a pedra angular que foi colocada, e não a nossa igreja. A nossa igreja é um instrumento de pregação do Evangelho. Nós não pregamos religiosidade, não pregamos boas obras, nós pregamos salvação pelo Salvador, que é Jesus Cristo. O Messias precisa estar presente na tua vida, não só nos teus pensamentos, ele precisa ser teu Salvador, ele precisa ser Senhor da tua vida. Versículo 38, e Jesus, voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer traduzido mestre. Que buscais? Foi a pergunta de Jesus, e João e seus discípulos responderam, porque seguiram a Jesus buscando o Salvador. O que tu tens buscado como prioridade na tua vida? Essa é a minha pergunta. Talvez uma esposa, um esposo, talvez constituir uma família, talvez ter um bom emprego, talvez ser aceito pelas pessoas na sociedade, ter um bom relacionamento, um status, ter bens materiais, ter um futuro tranquilo, também preparando a aposentadoria, com uma boa poupança. Eu creio que isso sejam projetos que são importantes, mas eles não são fundamentais para a tua vida, porque tudo isso vai ficar um dia aqui nesse mundo. Mas a pergunta que Jesus faz, o que buscais, está se referindo à vida depois deste mundo. O dia que nós partirmos daqui, se nós não tivermos a Jesus Cristo, não o buscarmos enquanto estamos aqui, será tarde demais. E isso é importante, além do que todas essas coisas que eu já referi. Então hoje muitas igrejas pregam usando a Bíblia, mas não pregam a verdade. Estão lotadas, estão abarrotadas de pessoas que chegam para buscar tudo isso que eu já me referi, ou talvez até uma cura, ou talvez um milagre, ou uma bênção maior, mas não pregam. O que tu veio buscar aqui? Veio buscar o Salvador. Nós pregamos isso, nós apresentamos o Salvador, porque essa é a maior necessidade do homem. Essa foi a promessa de Deus através da vinda do Messias, porque Deus sabia que o homem estava eternamente condenado ao pecado desde a desobediência de Adão. Então ele proveu, através de Jesus Cristo, a salvação. Cristo pergunta: o que buscais? Eu creio que a resposta mais sábia, a necessidade da busca de qualquer pessoa, deve ser: Senhor, eu quero me encontrar contigo. Eu acho que essa é a maior resposta que pode ser feita a essa pergunta como resposta, porque é a maior necessidade do homem. Senhor, eu quero me encontrar contigo, eu quero reconhecer a minha condição de separado do Deus Todo-Poderoso, de pecador, eu quero reconhecer que as minhas boas obras não têm valor, eu quero reconhecer que eu ando em pecado, eu quero reconhecer que assim como Adão pecou, porque Romanos 5,12 diz que pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também
a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Eu reconheço isso. Eu preciso de ti, por isso que eu preciso me encontrar. Essa é a maior resposta que um homem tem, uma mulher tem para dar a Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E essa foi a mensagem que André levou a Simão Pedro para se encontrar com Jesus. Ele se encontrou com Jesus Cristo e levou. E essa é a mensagem que nós pregamos àquele que nos vê pelas redes sociais, que ainda não tem a Cristo como Salvador, para que tu também possas ter esse encontro com Jesus. É a missão dessa igreja, é a minha missão como salvo, é a missão que todo salvo em Cristo Jesus deve ter, de propagar o Evangelho, ou seja, o verdadeiro Natal. Jesus Cristo veio a esse mundo para nascer e morrer pelos meus pecados. E é essa mensagem que nós queremos, que tu encontres-se com Cristo Jesus nessa noite. Receber o Salvador como um presente de Natal. Tu não precisa dar presente nenhum. Nós queremos que tu recebas o presente, que é Jesus Cristo. Como tu pode fazer isso? Rapidamente eu quero ver. Primeiro, precisa se preparar. Amós 4,12 diz: portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Deus lança esse desafio a ti que não tenha Jesus Cristo como Salvador. Prepara-te para te encontrar. Um pugilista, um lutador de boxe, quando ele se prepara para uma luta que está marcada, uma luta de disputa de cinturão, ele se prepara de forma a poder ganhar a luta. Então ele usa um sparring. Um sparring é um lutador talvez tão forte como ele que possa trocar soco com ele no período de treinamento, para que ele possa receber e também mais pronto para dar e poder assim vencer o seu oponente. Então ele precisa disputar, ele precisa lutar, ele precisa bater. Ele nunca chegará para a luta despreparado. Todos que nos assistem nessa noite, que não têm Jesus Cristo como Salvador, precisam se preparar para um dia prestar contas para Deus a respeito daquilo que fizeram nesse mundo, pelo meio do seu corpo. A morte é inevitável para todo o ser humano. Com o coronavírus que nós temos visto aí em nossas voltas, irmão, quantas pessoas têm padecido, quantas pessoas estão numa situação crítica, quantos já morreram neste ano em razão do coronavírus. Eu lhe diria assim que 95% talvez, ou até mais, sem Jesus Cristo. Não estavam preparados para partir desse mundo porque rejeitaram o Salvador. A situação é rejeição. O preparo precisa ser feito aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Então o encontro com Deus é o preparo que tu, se ainda não se encontrou com Jesus Cristo, pode fazer, para se preparar que o dia que partir desse mundo possa estar na presença de Deus, porque Deus vai te cobrar. E nós teremos que prestar contas. A Bíblia diz no livro de Amós, prepara-te. Português bem claro, o verbo está no imperativo. Tu estás preparado? Essa é a minha pergunta. É uma ordem dada por Deus. Prepara-te. Esteja preparado, porque tu não vai poder dizer que ninguém te avisou. A palavra de Deus é clara. Muitos têm morrido, partido desse mundo sem Jesus Cristo. E ainda muitos partirão, porque talvez estarão ouvindo a mensagem que é pregada por todos os cantos do mundo nesse dia, exortando ao arrependimento, exortando a reconhecer o presente de Deus que é Jesus Cristo, e as pessoas continuam rejeitando. Vão morrer sem estarem preparadas para se encontrar com Deus. Além de estar preparado para o encontro com Cristo, tu não podes perder a oportunidade. E nós estamos dando oportunidade. Essa noite nós estamos dando oportunidade para te encontrar com Jesus Cristo. Lucas 12, 18 e 19. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga.
Aqui nós vemos a parábola do rico insensato. Cristo costumava usar as coisas naturais deste mundo, conhecidas, que o homem poderia entender para trazer lições espirituais. Aqui Cristo usa a avareza desse homem rico. Ele diz que iria derrubar os celeiros dele, porque o celeiro deles não estava em condição de recolher tudo que ele produzia, faria outros maior, para que pudesse dar tranquilidade à alma, para que a alma descansasse com um depósito maior que ele teria, comeria, beberia e se fartaria. Então Cristo aqui fala de que esse homem não está preparado para partir desse mundo. Por quê? Porque ele está colocando a sua confiança nas coisas passageiras deste mundo. Regala-te, ó minha alma, pelo poder que eu consegui ter essas coisas. Regala-te, a minha alma, satisfaça todas as suas necessidades, porque eu conquistei com o meu braço. E é assim que muitos estão fazendo, talvez nesse Natal, e farão nesse final de ano. Festas e mais festas, fumo, drogas, sexo, toda a desgraça possível que trarão sobre suas vidas, aproveitando a sua vida. E muitos já até projetando, não sabemos como vai ficar com essa situação do coronavírus, mas já pensando até no carnaval lá adiante. Mas, versículo 20 do mesmo capítulo 12 de Lucas, mas Deus lhe disse para o louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, para que tu está te preparando? Está te preparando para gozar dessas benécias passageiras que vão ficar aqui nesse mundo? Nada material poderá ser levado. Agora, a alma precisa ser preparada. Muitos anos atrás, talvez os mais antigos vão lembrar do grupo Mamonas Assassinos. Nos anos 90 foram um sucesso muito grande. Final de 80 e alguma coisa para 90. Eles eram um símbolo de libertação, de alegria, de extravagância, de irreverência. Esse grupo conquistou o Brasil na época com suas músicas irreverentes, satíricas, e ficaram assim na memória do povo. Eu me lembro que na época eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, os meus colegas cantavam aquelas músicas assim de cor e aquilo chegava a te entrar pelos ouvidos e te fazia um mal. Em 2 de março de 96, depois de um show em Brasília, o grupo retornava para São Paulo e o avião que eles viajavam colidiu com a Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo. E todo aquele grupo morreu, 5 jovens, entre 20, não tinham 30 anos, talvez o mais velho, e mais o piloto e o copiloto e 2 assistentes do grupo morreram ali. Através da música, eles propagavam a farra, a vida fácil, a diversão sem responsabilidade, a liberdade, o sexo, tudo que era imoral. Deus fala, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Estamos vivos, irmãos, pela graça de Deus. E você que nos ouve e vê essa noite e não tem Jesus Cristo como Salvador, ainda está vivo pela graça e misericórdia de Deus. Mas um dia essa graça e misericórdia será retirada. E a oportunidade é agora, é hoje. Tu estás preparado para o encontro com Deus? Versículo 21 do mesmo capítulo 12 de Lucas. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A tua vida tem sido só de preocupação com as coisas desse mundo? Tu tem dado um espaço para Deus na tua vida? Qual é a tua condição hoje? Está pobre, miserável, vazio, vida sem sentido? Irá partir para a eternidade longe de Deus, condenado eternamente por escolha tua, não porque Deus quer? Por não estar preparado, por não querer aceitar a oportunidade que te é dada para aceitar Jesus Cristo como Salvador? Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia oportuno, a oportunidade que Deus te dá, talvez possa ser a última, mas Ele te dá. Prepara-te, cabe a ti fazer a decisão. Eu posso te ajudar, eu posso te orientar, eu posso te mostrar o caminho, mas a decisão é tua. Somente tu podes
aproveitar essa oportunidade. 1 João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A profecia em relação ao nascimento do Messias já se cumpriu. Cristo veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, de forma humilde, numa manjedoura, foi desprezado, nasceu em meio a animais, porque não deram lugar para ele de honra numa hospedagem. Mas ele veio, e ele diz no versículo 11, veio para que eram seus, e os seus o desprezaram. Ele veio no primeiro momento para o povo judeu, como promessa do Messias, mas o povo de Deus o rejeitou. O povo de Israel rejeitou o Messias. Não o receberam, e além de não receber o Messias prometido, eles o crucificaram, escolhendo Barrabás, um homicida, em lugar do Salvador. Versículo 12 de João, mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Em razão da rejeição do povo, Deus estendeu aos gentios a possibilidade de receber Jesus Cristo como Salvador. Pela rejeição dos judeus, a salvação foi estendida até os gentios. Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito. Então, rejeitou o povo, tu vai ter a mesma atitude, ao invés de te preparar, ao invés de aproveitar a oportunidade, vai continuar rejeitando o Salvador que foi estendido até nós, gentios, aqueles que não eram povo de Deus. Tu vai continuar com a mesma posição do povo de Israel, sofrer consequências eternas pela tua escolha errada. Nós cantamos um hino 160 do Voz de Melodia, quando Cristo nasceu, e no estribilho diz assim, para morrer nasceu Cristo, meus pecados na cruz perdoar. Para morrer nasceu Cristo, foi ferido para a vida me dar. Então o meu apelo nessa noite, se tu que estás nos assistindo pela rede social, pelo Facebook, a minha intenção é de te alertar, é apelar para que tu possas aproveitar esta oportunidade de aceitar o Messias. Está sendo dada. Dizer que Ele é o Deus verdadeiro, és tu, Deus somente, que somente Ele pode dar vida eterna. Reconhecer que Deus é Deus, que Ele preparou Jesus Cristo para que tu pudesse se encontrar hoje com Ele. Mais de 2000 anos, a mesma promessa que foi dada ao povo de Israel está ao teu alcance de tu se apropriar dessa promessa. Se tu entendeste o que é comemorar o verdadeiro Natal, que é encontrar-se com Cristo, nós não estamos aqui dizendo para que tu possa vir à nossa igreja, que tu procure a Igreja Batista Fundamental. Não, não queremos isso. Nós queremos que tu aproveite essa oportunidade, e ela é agora, de reconhecer Jesus Cristo como teu Salvador. O Filho de Deus que veio a este mundo de forma humilde, morrendo, nascendo numa manjedoura, vivendo de forma humilde, para dar a vida dele no meu e no teu lugar. Morrendo naquela cruz que era merecida por nós, pecadores, mas ele venceu aquela cruz. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Então, o meu apelo aqui para que tu nos procure pela rede social, pelo Facebook, mande uma mensagem pelo WhatsApp, para que nós possamos, através da palavra de Deus, te conduzir a essa decisão importante. Se preparar, aproveitando essa oportunidade que lhe é dada de receber Jesus Cristo como Salvador. Então, que tu possa, nessa noite, nos procurar. E o apelo a nós crentes, estamos preparados para a volta de nosso Salvador? Essa é a pergunta. Como nós temos vivido? Como tem sido o nosso testemunho? Será que a nossa vida tem sido uma vida santa? Uma vida que tem glorificado esse Salvador que morreu pelos nossos pecados? Será que nós estamos agindo como André fez, porque conhecemos o Salvador, estamos levando outras pessoas ao encontro com Cristo? Como nós temos feito isso? Ou nós temos negligenciado? Ou nós temos transferido essa responsabilidade para outros irmãos na fé? Como tem sido a nossa conduta?
Então o meu apelo é para que nós possamos refletir sobre isso. E no ano que se avizinha, ano de 2021, que nós possamos ser mais fiéis nessa responsabilidade, em conhecendo o Salvador, achou primeiro o seu irmão Simão e foi lá levar Jesus Cristo a ele. Que possa ser o meu desejo, o teu desejo, nesse ano que se avizinha, para que nós possamos glorificar a Deus, dando testemunho daquilo que Jesus Cristo fez pelos nossos pecados. Que Deus possa ser glorificado com a sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque estamos próximos ao Natal, Deus, aonde estaremos em comunhão com talvez alguns familiares em razão da restrição dessa doença que tem impedido a comunhão maior, mas que nós não venhamos a perder a oportunidade, Deus, de falar de Cristo às pessoas e que nós possamos, com a nossa vida de santidade, manifestar aquilo que Tu fez pelos nossos pecados, nos reconciliando com Deus Todo-Poderoso, dando vida eterna, e que nós possamos ocupar a nossa vida, Deus, nos dias ainda que Tu nos mantém nesse mundo, de forma a remir o tempo e levarmos mais pessoas ao conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Nos dê sabedoria, dê intrepidez para que nós possamos ser uma bênção e não um tropeço no Evangelho, Deus. Também por aqueles que nos assistem, que ainda não têm a Cristo como Salvador, que possam fazer a decisão mais importante, Deus, em suas vidas, que é reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Graças te damos pelo teu sacrifício na cruz pelos nossos pecados, em nome de Cristo, que eu oro agradecido. Amém.